Signo de Virgem, de 22 até 29 de abril, virginianos, como vocês estão? O que vai estar acontecendo para todos vocês? Se livrando de sentimentos, de pessoas, fechando ciclos para um novo caminho, uma nova história. E eu diria que vocês tendem a, como se fosse apagar mesmo, enterrar sentimentos de frustração, de mágoa. Tá? Quem está fazendo terapia vai estar surtindo muito bom efeito. Quem não está, pode ser o tempo, né? O tempo que ajuda, que cura. Talvez espiritualidade. E também um reconhecimento de coisas que vocês fizeram que pode sim ter tido um motivo. Eu me envolvi com determinada pessoa ou numa determinada situação, determinado relacionamento por algo errado, algo que eu sabia que a chance não ia dar certo, ou talvez por conta de algum relacionamento do passado, tá mal resolvido. Então, pode ser que por conta de algo muito lá atrás vocês tenham se envolvido com alguém errado agora, tá? Para todos os efeitos, se isso que a gente pode levar para qualquer lado da vida, pode. Mas para todos os efeitos mostra um arrependimento do virginiano, talvez até dos motivos, né? O porquê que eu acabei me envolvendo. Estava muito na cara que não ia prestar, que não ia dar muito certo. E aí mostra o virginiano querendo se abrir para uma nova história. Coloca até um pouco de medo, tá? Diz, e aí, será que se eu me envolver novamente, será que eu vou ter problemas novamente? Será que eu vou estar atraindo esse mesmo tipo de pessoas? Então coloca alguns dilemas na cabeça do virginiano. Nossa. Olha, olhando as cartas, eu diria o seguinte: eu diria que você tem que pegar menos pesado com você, tem que ficar um tempo sem olhar para isso que está te fazendo mal, tá? Eu diria que para muitas das pessoas para quem eu estou olhando, deve ser amor, tá? Um relacionamento que te feriu muito, que te magoou muito, e provavelmente esse relacionamento que te magoou muito vem por conta de uma relação anterior, tá? Ou seja, aqui não houve uma cura, né? E você acabou atraindo e sendo atraído por um mesmo tipo de pessoa, por um mesmo tipo de situação, né? Alguma coisa que acabou não te fazendo bem. Então, as cartas elas estão pedindo sim uma cura. Elas estão falando sobre a necessidade de você enxergar os erros que você cometeu, só que não no sentido de minha culpa, eu errei, não, é no sentido de não querer fazer de novo, porque você vê aqui, pode ser que muita gente tenha se sentido atraída, sem perceber, por um mesmo tipo de relação, por um mesmo tipo de dor, por um mesmo tipo de pessoa que iria causar aquela mesma sintonia, ou seja, aquela mesma situação. Então pode ser que alguma coisa não tenha sido curada no passado, tá? E as cartas elas estão levantando muito isso como a oportunidade, porque nem sempre querer é poder. Você quer uma vida nova, você quer uma situação nova, você quer possibilidades novas, só que você tem que estar bem internamente. Aqui fala, essa carta nesse tarô, ele até fala da ilusão, né? Então, não adianta querer sem você estar preparado. Agora, nesse exato momento, o que seria muito bom? Você se reestruturar. A gente está falando com muitas pessoas que possivelmente sonham com um relacionamento talvez definitivo, um relacionamento sério, um namoro, um relacionamento que desse casamento, que desse morar junto, que desse uma estrutura de família, né? Uma relação que te complete, né? Uma pessoa que te complete. E as cartas estão falando que você anda atraindo alguma coisa muito diferente disso.
né? Pessoas que você tem que ficar cuidando, pessoas que você sofre, pessoas que parece que às vezes vêm te colocar como se tivessem problemas e por isso, eu tenho problemas, por isso que eu não consigo me envolver integralmente, por isso que eu não me abro, por isso que eu não me dou. Então, fala muito sobre isso, sobre ok, pode ser que você esteja se envolvendo, sendo atraído ou atraindo pessoas que tenham problemas. Não estou falando que eles literalmente são pessoas ruins, estou falando que eles têm problemas, mas eu não estou vendo a cura. Eu estou vendo como se pessoas que pudessem estar se apoiando no virginiano e o virginiano sendo uma boia, sendo uma muleta, sendo não o parceiro ou a parceira, mas sim como se o virginiano acabasse apoiando muito seriamente as pessoas, cuidando e não tendo uma divisão, né? Um cuida, o outro cuida, um cuida, o outro cuida. Não, é muito como se caísse muito em cima de vocês isso, de vocês cuidarem, de vocês acabarem cuidando do outro de uma forma muito forte, né? Então tem uma obrigação, tem uma pressão, daqui a pouco fica até um hábito, né, de a pessoa se acomodar e não vejo uma evolução. Então eu acho que vocês se envolveram com pessoas que pararam no tempo, né? Não foram procurar uma ajuda, não foram tentar se melhorar, continuaram pesando, pesando, pesando cada vez mais em você. Então, queridos, para que isso não volte a acontecer, para que de alguma forma vocês se libertem de alguém ou de alguém, né? Porque às vezes a gente pode estar falando de família, pode estar falando de amizades, pessoas que estão te fazendo mal, um relacionamento ou vários relacionamentos que estão sugando a tua força, a tua energia. Tá na hora de vocês pensarem em cuidar de vocês. Hoje, para várias leituras particulares que eu fiz, eu toquei muito nesse assunto, né, de a pessoa cuidar dela como se ela fosse uma joia. Por que a gente tem que ficar cuidando do outro como se ele fosse um cristal que vai quebrar? A gente tem que olhar para a gente dessa forma, sabe? Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que me valorizar, eu tenho que me respeitar, eu tenho que cuidar de mim da melhor forma possível. Envolve tudo, envolve espiritualidade, envolve o lado psicológico, envolve o lado físico. Sabe, se olhe com amor, se trate com carinho, com amor, com respeito, tá bom? Porque às vezes você se olhando, você se respeitando dessa forma, você vai impor no outro, tá? Essa mesma condição. Ou seja, quando você começar a se valorizar, não tá tão disponível, não atender o chamado, sabe, não ficar aceitando desculpa. A pessoa pisa, pisa, pisa e vem, te traz um bombom, te traz uma bobagem, uma florzinha e você, derrete. Não pode, tá? Se você quer ficar com essa pessoa ela precisa mudar, ela precisa que alguém imponha uma mudança. E não é uma mudança de um dia, de algumas horas ou de um mês, é uma mudança séria, porque senão não existe felicidade nessa relação, tá? E aí eu já faria uma outra proposta para o virginiano. Realmente você gosta dessas pessoas ou você gosta dessa pessoa? Você considera que vale tanto a pena você sofrer tanto ou ficar tão assim por conta de uma pessoa? Será que não valeria muito mais você se abrir para conhecer outras pessoas? Será que isso aqui não tem a ver com ego, teimosia? De repente você está ali teimando, 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 querendo que uma coisa dê certo, querendo modificar o outro, né? Numa hora dessas que eu vejo muita gente vindo para mim falando, eu quero fazer uma amarração. E eu sou totalmente contra a amarração. Por quê? Porque você não tem o outro, né? Você vai ter um fantoche, você vai ter um zumbi. Aí normalmente quem faz amarração depois sai louco, desesperado, procurando uma forma de sumir com a amarração, né? Acabar com a amarração. E muita amarração não tem como acabar. Então, tomem cuidado com isso, pensem mais em você, cuidem de você, continua ou entre para um tratamento psicológico, uma terapia. Terapia faz muito bem, sabe? Procure uma ajuda e foge, se possível, foge de relações tóxicas. Fuja de relações tóxicas, porque relações tóxicas elas não têm cura, tá? A menos que as pessoas queiram se curar, e aí no caso muitas vezes é você, tá bom? A gente não percebe, mas quando a gente entra num relacionamento tóxico, nós ficamos doentes. Então tome cuidado com você, olhe o que realmente vale a pena,
Tem possibilidades, tem pessoas melhores no seu caminho? Tem, mas você precisa fechar essa porta para abrir uma que seja uma porta boa e que vá te levar para onde de fato você quer, tá bom? Gratidão, uma excelente semana a todos vocês e até a próxima.